Intrépidos! Bom dia, boa tarde, boa noite, querida audiência deste podcast. Nós somos o Intrépidos, o podcast da Fraternidade de Ars que chega até você. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós queremos trazer aqui um convidado mais que especial. E vamos trazer também aqui uma forma de você adivinhar quem é, tá? A gente tem um sinal que a gente carrega em nossos peitos, que é um sinal que lembra muito essa pessoa, né, padre? Eu diria até que a pessoa que trouxe até nós esse sinal é uma das pessoas mais intrépidas que eu conheço. Um dos intrépidos vivos que a gente mais admira, né, Gabriel? Admira. Então, antes de chegar esse convidado e a gente apresentar para vocês, segue a nossa vinheta. Queremos receber o Padre Felipe, nosso pai fundador. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado pelo convite. Fizemos questão de convidar o senhor para fazer parte do primeiro episódio desse serviço, desse apostolado, desse veículo de evangelização, né, que posso dizer, há mais de ano, né, nós conversamos sobre isso, sobre essa iniciativa, e nada mais justo de que tu seja o primeiro a estar aqui. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Padre. Eu que agradeço o carinho de vocês. Obrigado pelo elogio. Me considero uma pessoa intrépida. E sabe que a gente escolheu já, né, o nosso santo, assim, que vai ser o padroeiro desse canal, desse podcast, que é, então, São João Paulo II. E quando o padre falou do intrépido, né, do Padre Felipe, eu falei vivo, porque eu olhei pra figura do... Segundo me olhando assim, ué? Eu fiquei assim, ué, não é eu não, né? Ué? Mas enfim, então Sim. São João Paulo II. Que ele interceda por nós, por esse apostolado, por esse serviço, pela Fraternidade de Ars, que seja também a partir do exemplo e do modelo dele que a gente possa também evangelizar, né? Então, Padre, a gente quer que o senhor se apresente para a nossa audiência, fala um pouquinho sobre o senhor. Então, além de agradecer o convite de vocês, agradeço a todos vocês que estão acompanhando esse podcast. Sejam muito bem-vindos. E eu sou o Padre Felipe, sou atualmente pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em São Leopoldo. Fundador da Fraternidade de Ars, né? E também sou mestre em Angelologia Bíblica. Estou fazendo doutorado agora em Linguagem Simbólica pela Pontifícia Universidade Católica. Também tenho o curso de Exorcista pelo Ateneu, em Roma, né? O Regina Apostolorum, na verdade é assim que se chama, né? Sim. Também diretor da Escola de Iconografia Bizantina, São Serafim, que é outro projeto também da nossa fraternidade, aqui do nosso Centro de Fé e Cultura. E, enfim, né, fora outros trabalhos, porque a gente como padre, além de padre, a gente é um pouco de tudo, né, padre? Um pouco a gente de é tudo, graças administrador, a Deus. engenheiro, arquiteto, paisagista, tudo, a gente faz um pouco de tudo, né? Exatamente. É colocar os dons à disposição da vida da igreja, né? Exatamente. E nós nos unimos ao Senhor graças a um carisma e a uma espiritualidade específica, que é a vida da Fraternidade de Ars. Sim. Então, eu gostaria que o senhor também partilhasse um pouquinho conosco sobre esta família espiritual, nosso carisma, nossa missão e também sobre essa sua experiência dentro dessa família. Muito bem. A Fraternidade de Ars é muito importante, assim, a gente entender. Ela é uma obra que nasceu no coração de Deus, né? Ela é uma obra de Deus. Quando você pergunta assim, quem é o fundador numa obra assim, né? Eu penso, ele é apenas um instrumento, né? A gente diz que é o lápis, mas quem escreve é Deus. Né? Quem usava um pouco esse termo era a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu sou um lápis, né? Mas quem escreve é Deus. Então, em algum momento esse lápis termina, o que está escrito ali está escrito e a história segue. Então eu sempre me senti como de fato um instrumento de Deus, mas enquanto pertença, a obra é do Senhor, né? E nós temos o quê? 18 anos já, praticamente, né, de história, né? Até um pouco mais. Se você considerar desde os primórdios, aí, quando Deus começa a falar no coração da gente. E durante essa história você vai ter sucessos, fracassos, erros, acertos, mas o mais importante eu acho que é o amadurecimento, né? Você também, assim como na Sagrada Escritura, assim como na história dos santos, assim na história de toda a igreja, Deus vai revelando-se aos poucos, existe um processo de amadurecimento. Eu acredito, padre, que também nas obras de Deus é assim que acontece. Quer dizer, vamos pegar um exemplo aqui. O padre Jonas, quando começou a obra da Canção Nova e quando terminou,
você percebe um desenvolvimento, um amadurecimento, um crescimento em vários sentidos. Então eu acredito que a Fraternidade de Ars também está nesse processo de amadurecimento, de crescimento, né, de discernimento acerca de como manifestar, exercer esse carisma que Deus nos concedeu. Né, que é essa busca, é essa vida na presença de Deus, através da adoração, da reparação e do serviço. Então veja, é muito importante que a gente compreenda a profundidade dessas 3 palavras. Né? Porque hoje, por exemplo, quando se fala em adoração, existe um grave problema aqui. Porque se eu perguntar para você o que é adoração, muitos hoje vão dar a concepção protestante, evangélica de adoração. Adoração é um ato de louvor, é um ato de dar glória, honrar, prostrar-se diante de Deus. E não é só isso. Inclusive foi essa explicação que o Padre José Eduardo deu num podcast que ele gravou há dias atrás. Perfeito. Com um pastor. Perfeito. Que falou exatamente isso. Exemplo perfeitíssimo, né? Porque isso é muito importante esclarecer. Né? A adoração para nós católicos, ela é profundamente ligada a um ato de sacrifício. Ela é um sacrificar. No Antigo Testamento, como o senhor mesmo lembrou, só se sacrificava ao Deus verdadeiro. Então veja, não é somente oferecer um sacrifício, mas também o ato de sacrificar-se. Então a adoração, ela parte de um pressuposto, de uma entrega total a Deus nesse ato. Reparação, nesse sentido, ela tem que estar quase que alinhada à palavra expiação. Porque reparação pode ser também traduzida como reparo, né? Quebrou, conserta. Também no reparo no sentido de reparar, cuidar. Aqui, nessa espiritualidade, tem esse duplo sentido. Nossa missão é, de fato, consertar o que está estragado. Mas não somente no campo estrutural. Sim. Quantos corações estão quebrados hoje? Quantos corações hoje estão decepcionados, frustrados, traumatizados, machucados e precisam desse reparo, desse conserto. Só que esse reparo, ele está intimamente ligado a essa espiritualidade de expiação. Ou seja, além de pessoas adoradoras, temos que ser pessoas reparadoras. Eu não posso permitir que uma pessoa com o coração machucado passe pela minha vida sem que eu ajude a repará-lo, sem que eu ajude a consertá-lo, a curá-lo, né? Sim. Permitir que uma pessoa saia da minha presença triste é uma realidade triste para quem tem esse carisma. Sim. Temos que buscar justamente se esforçar para que a pessoa, quando saia da nossa presença, saia um pouco melhor do que quando ela chegou. Então, nesse duplo sentido. E expiatória porque nós olhamos para o coração de Deus, para os ultrajes, sacrilégios, indiferenças direcionadas a Jesus Eucarístico. Então, por isso, reparadora. E esse serviço é justamente a intrepidez que vocês falavam antes. É estar sempre disposto a fazer algo. É estar sempre pronto para servir naquilo que for preciso. Esse S de serviço também pode ser substituído por S de sacrifício. Entende? Então, é adoração, é reparação e é sacrifício se for preciso. Se o meu serviço precisasse de um sacrifício, aqui estou. Então, esse serviço, ele é, na verdade, um estar disposto a fazer o que estiver ao meu alcance para reparar, curar e adorar. Ou seja, oferecer aquilo que eu tenho de melhor a Deus. Esse é o sacrifício. E Deus pede a Abraão, o seu filho. Ele pede o que temos de melhor. Né? Então a fraternidade ela foi tendo esse caminho e hoje isso vai ficando cada vez mais claro conforme nós vamos caminhando e Deus foi constituindo uma família. Hoje nós somos um movimento. Né? Um movimento estruturado com casais, com famílias, com celibatários, com celibatárias, pessoas solteiras que estão aí discernindo sua vocação, sacerdotes, e enfim, tem toda essa família espiritual que busca junto adorar, reparar e servir. Então hoje nós estamos nesse caminho. E há esse monte de serviço, esse monte de apostolado, né? E um deles, esse apostolado que a gente já sonha há tanto tempo, né? Que é um podcast para justamente comunicar isso daí. Então parabéns, meninos, e obrigado por essa oportunidade. E que é um pilar, né, da nossa espiritualidade. Uma das 4 virtudes, exatamente. Que é a intrepidez. E vale ressaltar, padre, também que o senhor falou sobre estar em processo, né? Muitas pessoas acham que a fraternidade, pelo senhor ter algum dia começado ela, né? Ela é uma obra fundada. E vale a pena
talvez explicar pro pessoal de casa que não, né? Que enquanto o senhor tá vivo, ela continua. Mas isso não só em relação à fraternidade, a igreja vê assim, né? Enquanto o fundador ou os fundadores, aquele grupo inicial que começou esta obra está vivo, está trabalhando, então se considera esta obra como em processo de fundação. Veja, a partir do momento que o Monsenhor Jonas, que o Padre Léo, os fundadores daquelas respectivas obras, Monsenhor João Cladias, né? o Monsenhor Cladias, no caso dos arautos, faleceu, então, bom, ali a semente foi enterrada, né? Sabe como a semente? É preciso que a semente morra para que... Sim. Então, ali foi enterrada a semente. Então, ali terminou o processo fundacional daquela obra. Ou seja, não há mais nenhuma novidade a partir daquilo ali nesse sentido, mas há sempre novas manifestações e expressões desse carisma. Essa é a grande sacada que tem feito com que muitas obras tenham se renovado, né? Todas as obras que não voltarem à sua raiz e não buscarem novas formas de expressar o seu carisma, tendem a terminar. Sim. Então, ainda que o carisma esteja fundado, no sentido de estruturado e colocado por Deus, é sempre um desafio encontrar as novas expressões desse carisma ao longo dos anos, dos tempos, dos séculos. E quando isso não acontece, Deus dá um jeito de suscitar na igreja novas formas de manifestar esses carismas. Então, a explosão de institutos, comunidades novas, associações de vida apostólica, são um pouco uma resposta do nosso tempo a essa necessidade de uma nova expressão, sempre voltada à raiz, porque se você perceber toda essa explosão de comunidades novas, associações de vida apostólica e institutos, elas buscam como baluartes e inspiração os santos lá dos séculos passados. Percebe? Quer dizer, tu vê aí, o Monsenhor Jonas se inspira em São João Bosco e os salesianos, né? E assim por diante. Então, sempre o Espírito Santo vai suscitar novas expressões e novas formas de comunicar ao mundo a mensagem de sempre. Exatamente. A Fraternidade de Ars tem um texto fundamental, que são as raízes de Ars, né? Que o senhor expressa justamente esse desejo do coração de Deus que brota a partir de Deus no teu coração. E o senhor usa uma expressão que sempre me encheu de uma santa alegria e ao mesmo tempo esperança, que é preparar a vinda do Senhor. E isso é muito mais atual do que a gente imagina, né? Preparar a vinda do Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa ação. Isso não é privilégio nosso, mas isso é a missão de toda a igreja, né? E eu percebo que o Monsenhor Jonas falava disso também, né? Tem aquela música, né, que diz: o Senhor virá, ele não tardará, que eu seja santo, pois Deus é santo. E eu percebo que isso está muito latente também na nossa espiritualidade, né, Padre? Esperar essa vinda do Senhor. Precisa. Eu acho que quando nós paramos de olhar para a escatologia, quando nós paramos de olhar para essa vinda do Senhor, quando nós paramos de dizer Maranatá, então algo se perde. Né? A função, a grande missão da igreja é esta: continuar nesse mundo, a missão de Nosso Senhor, até que Ele volte. É o que em todo santo sacrifício nós dizemos, não é? Sim. Até que o Senhor volte, é o que a gente pede. Então, padre, ainda nesse assunto de comunidade, né? A gente sabe que a fraternidade hoje, ela iniciou-se, né? Uma comunidade de vida, sim, com os irmãos. Sim. Mas a maioria ainda não vive apenas a aliança, não vive ainda, né, totalmente entregue para essa obra. E eu queria entender uma palavra do Senhor que junte isso, o carisma dessa obra, e como viver tanto o carisma quanto a santidade nos tempos de hoje, no nosso cotidiano. Entendi. Existem várias formas de você perceber a expressão de um carisma. Então, veja, hoje a fraternidade possui o seu carisma, e esse carisma se manifesta no movimento em primeira análise. Ok? Agora está iniciando um projeto de um Instituto de Vida Consagrada masculino, ou seja, para os homens celibatários, Instituto de Irmãos. Vai ter de irmãs, vai ter... Não sei. Isso vai depender das vocações, vai depender do movimento dos corações. Hoje a fraternidade tem vocações de celibatários que querem essa vida através de uma entrega total para o carisma. É importante que a gente perceba, Gabi, que vai ser duas coisas diferentes. Sim. O mesmo carisma, mas duas realidades ou duas obras diferentes.
O movimento vai se manter enquanto movimento, tendo seus aliados, seus aspirantes, os seus consagrados, no estado em que vive, colocando esse carisma e essa espiritualidade em prática na sua vida. E o Instituto vai ter sua vida própria, suas constituições próprias, sua maneira de organizar-se de acordo com essa vida. Ainda que o carisma seja o mesmo, a maneira como ele se manifesta é diferente. Isso já acontece no movimento. A maneira como o Padre Ezequiel, como eu, como sacerdotes, vivem o carisma é diferente da maneira como um casal e sua família vive esse carisma. E da mesma forma, um celibatário, uma celibatária, etc, etc, etc. Tá? Como é que isso se coloca na prática? Não somente a vivência dessa espiritualidade, desse carisma, mas da própria santidade. Em última análise, todo carisma, toda espiritualidade, ela tem a mesma direção, que é a santidade. De acordo? Sim. Mas para a gente saber a direção, entender como funciona isso, é preciso que nós tenhamos consciência do conceito que temos de santidade. O que é o santo, o kadosh? Inclusive, Sabe, padre, antes do senhor explicar isso, vale lembrar que essa iniciativa do podcast, ela tem justamente essa missão, de ajudar quem nos assiste, quem nos ouve, a ter meios, a ter ferramentas de viver essa Perfeito. Santidade no seu cotidiano. Claro, perfeito. Eu acho que esse é o caminho, sabe, padre? E toda iniciativa, ela parte, bom, aí vem o doutorado em linguagem, né? Para isso ajuda. Para cada público-alvo, vamos dizer, para cada geração, né, existe uma linguagem, existe uma maneira de comunicar. Então, quando você vai celebrar a Santa Missa, você se comunica de uma forma. Quando você vai fazer a pregação lá no retiro para crianças, você se comunica de outra forma. Então, esse podcast também tem uma maneira de comunicar-se com quem está assistindo. Então, são diversas formas que buscamos a santidade. Mas aí a gente volta para o conceito de santidade. O que é o santo hoje? Né? Não digo nem hoje, o que sempre foi para a igreja o ser santo. Porque se eu não tenho isso claro, eu caio no erro de me tornar, de confrontar, de colocar em contradição na minha vida o idealismo e o realismo. Há quem faça da santidade um idealismo assim demasiadamente alto, e há quem faça da santidade um realismo extremamente pessimista, tá? Então veja, a santidade, ela é, em última análise, uma vida na presença de Deus. É como São Bento nos mostra isso. Sim. Quem é o santo? Aquele que busca a presença de Deus em tudo. Em tudo que faz, em tudo que vive, em tudo que experimenta, em tudo que pensa, enfim. Só que não se trata de um esforço mental ou simplesmente de um esforço moral. Intelectual, né? Exatamente. É uma tendência, padre, atual, viver uma espiritualidade meramente intelectual. Tem gente que muda o que sabe e acha que se converteu. Exatamente. Nossa. Tem Isso é muito gente real. que muda o que sente E acha que se se converteu. Vocês estão ouvindo isso, né? Gente, isso aqui é Vocês estão muito ouvindo legal. isso, né? Mas a pessoa só muda, só se converte quando ela muda o que ela quer. Aqui está a sacada. Muito bom. Entende? Então, você pode estudar a Suma Teológica inteira, você pode estudar aí toda a Sagrada Escritura, você pode ser aquele cara que decorou todos os versículos bíblicos possíveis, ou compreender toda a dialética, e aí vamos lá. Você não se converteu. A mesma coisa com a parte emocional, tá? Você foi ao grupo de oração, você foi lá à Santa Missa e você sente, ou então você aí está movido por toda uma sensação, não converteu. Você só converte quando direciona, quando muda a sua vontade. O problema é que as pessoas substituem vontade por emoção. Ou substituem vontade por intelecto. Substitui no sentido de confundir, né? Sim, elas substituem. Entende? É aquele conceito judaico. Na cabeça está o que eu sei, nos rins está o que eu sinto, no coração está o que eu quero. Então, nessa perspectiva, a gente coloca um rim no lugar do coração. Então, eu quero aquilo que eu sinto. Então, se eu sinto, então é porque eu quero. Não. Nem tudo aquilo que você sente necessariamente deve ser aquilo que você quer. Então, o voluntas, o querer, é muito importante. E aqui é algo muito interessante, porque também muita gente confunde este desejo, este querer, este vontade, com abre aspas, ter. Enquanto a sua vontade
Aqui é muito importante isso também, porque você não só se converte quando muda o seu querer, mas quando o seu querer está direcionado ao ser e não ao ter. Enquanto o seu querer está direcionado ao ter, você ainda não converteu-se também. Porque enquanto o seu desejo está movido ao conceito material de ter, você ainda não compreendeu o que é santidade. E nem necessariamente algo material, né, padre? Pode ser de ter uma virtude, de ter uma boa fama, de ter uma... A partir do momento que eu não tenho status, mais, eu deixo de querer aquilo. Justamente é o ser. Então, em última análise, o santo é aquele que quer ser de Deus, que deseja ser um com Deus, que deseja a presença de Deus, que em última análise deseja ser aquele que Deus quer. O santo é aquele que busca ser aquele que Deus sonhou para ele. É aquele que busca corresponder a esse amor de Deus sendo ele mesmo. Porque aí você tem esse conceito, se você coloca como santidade um conceito de aplicação moral simplesmente, então se eu não cometer nenhum pecado moral, ou nenhum pecado, se eu não cometer nenhum errinho, eu sou santo. Tá tudo certo. Meu Deus. O padre, como eu sei... Só que isso é complicado. Sim. Como eu sei que a grande maioria da nossa audiência hoje são também os nossos irmãos da fraternidade e os irmãos que estão interessados na vida da fraternidade, o que o senhor teria para dizer para os seus filhos, em que sentido eles deveriam mudar essa sua visão de busca de Deus, da presença de Deus hoje? Você quer que eu seja, você quer caridade ou verdade? Eu quero que o senhor seja o senhor. Olha pra câmera e fala retamente. Olhar assim. Porque, não, eu estou te dando esse espaço, padre, porque eu acho que esse é o nosso momento, né? Eu vou ser muito franco, assim. Aliás, se não tiver franqueza, vira fraqueza. Onde não há franqueza, há fraqueza. Vamos começar mais uma. Assim. Isso é fato. Onde não há franqueza, há fraqueza. Né? Eu muitas vezes preciso pedir a Deus força. Muitas vezes. Preciso pedir a Deus aquele pão e aquela água que o anjo levou para o profeta Elias. Né? Porque até os profetas cansam. Né? De muitas vezes buscar a vontade de Deus em última análise e bater sempre em portas de corações de pedra. E aí aqui eu vou além dos meus filhos na fraternidade. Isso é a nossa realidade hoje. Sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. Isso é uma realidade bem do Rio Grande do Sul. Né? Somos um povo com coração muito duro. Isso é fato. E quem não admite isso não sabe o que é. Culpa do frio. Pode ser. Né? Somos um povo de coração duro. Sim, né? sim. Então, isso dói nessa busca. Mas o que eu teria para dizer aos meus filhos da fraternidade e a qualquer um que está nos assistindo em relação à santidade? Corre o risco. Corre o risco. Bota o pé na água. Corre o risco. Né? Corra esse risco. Até quando você vai ficar esperando que o mar se abra para então você se mover, se Deus quer que você comece a marchar para que o mar se abra? Algo que eu tenho dito há tanto tempo. Né? Como eu vou fazer uma experiência da providência de Deus se eu não correr o risco? Como eu vou fazer uma experiência do amor de Deus se eu não correr esse risco? Como eu vou fazer a experiência da misericórdia de Deus se eu não correr o risco de pedir perdão? Quer dizer, se eu não corro o risco, eu não faço a experiência. Né? O problema é que as pessoas confundem fé com certeza. E fé não é certeza. Entende? A fé é uma convicção, a fé é um correr um risco, a fé é uma aposta. E a Carta aos Hebreus fala que é uma convicção acerca das realidades que não se veem. Justo. Entende? Então, quer dizer, eu prefiro correr o risco. Né? Blaise Pascal fala que é uma aposta que não se perde. Ele falando da crença em Deus, sabe essa, né? Sim, sim. É uma aposta que não se perde. Se eu creio em Deus, morro e ele existe, eu ganho tudo. Se eu creio em Deus e morro e ele não existe, eu não perco nada. Porque se ele não existe nada depois. Tá tudo certo. Então é uma aposta que não se perde. Então eu diria isso aos meus filhos, diria isso a todos aqueles que nos escutam. Corre o risco de ser santo. De buscar a santidade mesmo. Eu dizia num dos encontros da fraternidade, a gente tem que tacar o louco de vez em quando. O que é tacar o louco? Parar de se preocupar com esses padrões constantes que nos convidam sempre a ficar demasiadamente preocupados com aquilo que esperam de nós e colocar aquilo que Deus espera em primeiro plano. E o que Deus espera em primeiro plano? Que eu seja franco.
Que eu seja ousado. Que eu seja desapegado, abnegado, livre de mim mesmo. Que eu seja fiel. Que eu faça esse voto, que eu tenha essa coragem de lançar-me para frente. Eu fico imaginando, cara, o que Paulo não deve ter sentido, o que Pedro não deve ter sentido passado. Cara, olha o que Paulo passou, rapaz. Tem que ter um amor muito grande para passar por tudo que passou. Eu diria isso hoje, na atual conjectura. Se a tua espiritualidade, Padre Gabriel, ela não te amadurece, ela é, como a gente diz, quando algo não dá fruto, ela é estéril. Se a tua espiritualidade não te amadurece, ela é estéril. Entendeu? Se a tua espiritualidade não te torna uma pessoa mais madura, em todos os sentidos, ela está estéril. Então, para que haja esse amadurecimento, eu preciso ter essa coragem, eu preciso correr o risco, eu preciso tentar, eu preciso me arriscar, eu preciso fazer a prova, eu preciso ir lá. Só que também nós temos um problema muito grande, né? Nós idolatramos demais nossos erros, né, Padre? Nós idolatramos demais nosso passado. Nós idolatramos demais nosso sofrimento. Tem gente que coloca o seu sofrimento no lugar de Deus. E cultua o sofrimento, inclusive, total, né? total. Não cultua o sofrimento. Tem gente que adora colocar Deus no lugar... colocar o seu sofrimento no lugar de Deus. Então, todas as suas decisões, todos os seus problemas, tudo que ela faz pautada nesse sofrimento. Tem gente que coloca, vamos lá, o passado no lugar de Deus, idolatra o seu passado. E aí aquela história, se tentou uma vez, não deu certo, bom, não tento mais. Só Deus sabe quantas vezes nós começamos esse podcast. Eu tava aqui. Padre, Lá na terceira, quarta vez que funciona. Não é assim? Também é assim na nossa vida. Sim. Só para deixar claro. Você vai tentar a primeira, a segunda, a terceira, lá pela quarta, quinta vez, é que a coisa dá certo. Sim. Só que as tentativas anteriores não foram fracassos. Foram experiência. Porque na última vez que vocês fizeram o Intrépidos da abertura, foi mais legal. Então, assim, tudo que vai acontecendo na vida da gente é uma oportunidade de santidade. A gente só precisa correr o risco de tentar. É o que eu diria hoje, assim. E que Deus me dê pão e água. Mande um anjo para me dar pão e água. Porque eu tô precisando caminhar 40 dias e 40 horas. Posso terminar a pergunta só antes Vai lá, de fazer vai lá. a tua próxima? Quais foram as maiores alegrias que a fraternidade já te deu? Quando eu vi um filho, uma filha espiritual amadurecer. Quando eu percebi que ele se superou, que ela se superou. Muito mais do que o que ela fez. Qual é o filho predileto e por que Eu não teria coragem. eu? Por que eu? A gente já entendeu, já. Por que eu, Douglas? Mas assim, toda vez que eu olhei para você e percebi que essa espiritualidade, esse carisma, te fez ser um sacerdote mais santo, te fez ser um homem mais maduro, então isso me fez feliz. Não foi os resultados ou as coisas que você fez que me trouxeram felicidade. Não, foi quem você se tornou. Entende? Então, e eu acho que isso é uma coisa legal de refletir na família também. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você consegue dizer para uma pessoa o seguinte, olha, eu amo quem você tem se tornado. Aqui está o segredo, um carisma que está vivo na pessoa. Por quê? Porque isso mostra que você não é o mesmo que quando você chegou. Né? E eu posso dizer isso, de vocês dois e de muitos na fraternidade. Eu amo quem vocês estão se tornando. Graças a esse carisma, graças a essa espiritualidade. Né? E amo a Deus por isso. Então, o que mais me faz amar na fraternidade? Quando eu percebo que alguém está se tornando alguém melhor, mais santo. Por causa disso, por causa desse caminho. Porque é uma resposta de Deus. Eu amo quem o Senhor está se tornando. Né? Quem você é hoje, Gabriel. Faça com que o amor cresça. Essa é a resposta. O senhor sabe que essa confusão, o senhor falou ali sobre a semente estéril, né? Sobre ter uma semente estéril, porque muitas vezes a gente confunde tudo que a gente coloca embaixo da terra é uma semente que vai frutificar, né? E não é bem assim, porque se tu olhar para a parábola dos talentos... Depende do terreno, né? Não, mas na parábola dos talentos, ele enterra um talento. Exato. Né? Então... Tem esses dois sentidos, né? Tem os dois sentidos, justamente. Nem tudo que a gente enterra significa que a gente está plantando, né? A gente muitas vezes pode estar privando da graça.
Então é realmente olhar o fruto que deu, né? Justo. É como eu disse, se não amadureceu, ou seja, se não deu um fruto, uma mudança substancial na vida da pessoa, então por que é colocando? Isso é uma casca? Sim. Não é conversão. Não é. Tem gente que adquire bons hábitos e acha que se converteu. Aham. Entendeu? Então, outro insight, né? Aham. Quer dizer, estudei, eu mudei o que eu sei e achei que me converteu. Não converteu. Só uma pessoa com disciplina agora. Agora eu vou todo na dia. missa Não, e a todo pessoa- domingo, eu rezo o terço todos os dias, eu leio um trechinho da Bíblia todos os dias, eu me confesso uma vez por mês. Não converteu. Ou só porque fez isso a vida toda, acho que Não, tá... não é só adquirir bons hábitos. Faz parte do mudar o ser, o fazer. Uhum. Mas entende, não é o que está do lado de fora que faz o cara santo. Eu posso ter tudo do lado de fora, padre. Eu posso ter tudo do lado de fora, Gabriel. Eu posso ter o melhor sistema político-social, a melhor saúde, a melhor educação. Eu posso estar no país mais desenvolvido do mundo. Eu posso ter tudo aquilo. Eu posso ter ao meu redor todas as condições para ter o melhor estilo de vida possível. Posso estar no paraíso, né? Adão e Eva. Pronto, se do lado de dentro a minha vontade não estiver direcionada para Deus, de nada serve. Ou então me explique por que os maiores índices de suicídio estão nos países mais desenvolvidos. O contrário também é verdadeiro. Ao meu redor pode estar o inferno. Eu posso estar no pior lugar possível, na pior situação possível, nas piores condições possíveis. Se dentro de mim há este propósito, há esta convicção, este querer estar com Deus, se Deus habita aí, então eu consigo ser transformador dessa realidade. Então eu consigo dar uma resposta para essa realidade. Compreende? Sim. Então é o que está do lado de dentro que vai, no fim das contas, virar a chave. A conversão tem que ser de dentro para fora. A fraternidade tem uma grande devoção aos santos anjos. Sim. E enquanto o senhor fala, eu penso assim nos coros angélicos que tinham tudo, né? O próprio príncipe dos demônios tinha tudo, né? Ele tinha a presença de Deus, ele tinha tudo, né? Claro, sua natureza é diferente da natureza humana, então é outro caso, outros 500. Mas é isso que o demônio quer tirar de nós. Tirar a nossa dignidade, quer tirar a dignidade que ele inicialmente perdeu. Justo. E que ele quer nos fazer perder. E veja, segundo São Tomás de Aquino, o demônio escolheu não obedecer a Deus pensando ser um bem. Uhum. Porque segundo São Tomás de Aquino é impossível que um ser ontologicamente criado bom possa escolher deliberadamente o mal. Então ele só pode ter causado isso na medida em que ele pensava ser um bem, não obedecer a Deus. O problema não está nesse momento, mas quando, tendo percebido que era um erro, não quis voltar atrás. Aí nasce o orgulho. Então vejam, no nosso caminho de santidade, nós vamos muitas vezes cometer erros pensando que são coisas boas. A santidade se encontra não em não errar, mas em ter sempre a coragem de consertar, de reparar quando alguma coisa não der certo. Ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente vai precisar pedir perdão e recomeçar de novo. Que às vezes o Douglas vai ter que apertar o botão e vocês vão ter que gravar de novo. Né? Então Deus é esse cara que vai olhar para você e vai dizer o seguinte: pausa. Para aqui, clica, tenta de novo. Mas padre, já foi 20 vezes. Deus é aquele que nunca vai desistir de você dizendo, tenta mais uma vez. É a gente que cansa. Sim. E ainda nesse âmbito de santidade, né, padre? Nos tempos atuais, como está o mundo hoje, a situação, talvez até do nosso país, enfim, qual o senhor enxerga que é o maior desafio? E eu não falo só para os católicos, mas talvez para os cristãos no geral, né? Qual o maior desafio em seguir a Jesus hoje? Comunhão. A comunhão é o nosso maior desafio hoje. Com absoluta certeza. Não só entre católicos, protestantes, ortodoxos, entre os próprios católicos, a comunhão é o maior desafio. Porque deve ser o nosso maior testemunho. Por isso o maior ataque contra os cristãos sempre vai ser na comunhão. Porque esse sempre foi o maior testemunho da igreja. Vede como se ama. E sereis um só pastor e quando não se amam, é o pior de todos os escândalos, né? É, justo. Eu sigo uma página no Instagram, padre, que é muito engraçada, porque eles têm a ideia de ser assim mesmo, né?
que acho que é Fala Fariseu, não sei se Fala Fariseu, que a vida dessa rede social é contar as tretas das igrejas, nossos irmãos evangélicos protestantes, E né? você gosta de assistir isso. É o meu algoritmo, Desculpinha, né? Mas isso só veio para corroborar Mas com o que o senhor está dizendo, né? Porque se dá ibope e é contra-testemunho. É um terrível, contra-testemunho. né? Contra-testemunho. Veja, isso é um contra-testemunho em qualquer coisa. Quando na fraternidade falta comunhão, nós estamos dando um antitestemunho. Sim. Quando naquele movimento, naquele grupo falta comunhão, nós estamos dando um antitestemunho. Porque para que haja comunhão, para que haja unidade, é preciso maturidade, sacrifício, renúncia, santidade. Não há comunhão onde não há santidade. Então, o pressuposto de uma vida em comunhão é a busca pela santidade. Então, veja, por isso o demônio ataca tanto a igreja de Nosso Senhor com a questão da comunhão. E isso é mais antigo do que anda para frente, né? Sim. Quer dizer, desde o início da igreja, as guerras sempre foram isso. Então, eu acredito hoje, meu filho, que o grande desafio para um cristão hoje é buscar uma verdadeira comunhão com a igreja. Porque hoje em dia você tem um menu imenso diante de você, de tantas opções que vão te trazer respostas intelectuais perfeitas, respostas emocionais perfeitas, respostas de tudo que é tipo perfeitas, e que vão te tender sempre a caminhos que não levam à comunhão. Então, o grande desafio hoje é o discernimento e a maturidade de manter-se fiel à Santa Igreja, mesmo em tempos tão turbulentos. Quer dizer, porque então você tem em muitos momentos, você tem aquela corrente relativista, praticamente ateísta, vamos dizer assim, que influencia de tantas formas a Igreja, de uma maneira política, de uma maneira, vamos lá, marxista, materialista, tirando a visão sobrenatural. Exato, você tem uma outra vertente, né, muito mais, agora voltada à estética, mas não tão preocupada com a ética, tu entende? É uma espécie de novo protestantismo, só que agora em vez de sola escritura é sola traditio. Sim. Ok? Sim. E aí você... Deixa isso para eu falar na lata daqui a pouco. E aí você tem, então, muitas opções. Sim. E aí você tem o protestantismo. Dentro da própria igreja, expressões protestantes. Como eu te falei, a própria concepção de adoração. Muita gente... Olha só, tava lá na paróquia, você sabe que lá na paróquia tem adoração 24 horas, né? Louvado seja Deus, Então tá lá. Tem 24 horas. Aí um dia uma pessoa disse assim pra mim, ô padre, não seria melhor manter uma equipe enquanto o senhor celebra a missa? Porque aí a adoração não para. Não tô acreditando. Não, percebe? Quer dizer, eu não posso ocupar a pessoa que me dá essa sugestão, mas eu precisei sentar com ela. Mas sabe, padre, ó, agora o senhor falou isso, eu olhando o pessoal de casa, eu ri, mas muitas pessoas que estão assistindo provavelmente não entenderam. Justo. Aí eu peguei e disse assim, mas por que você acha que a Santa Missa não é adoração? Porque a concepção de adoração que a pessoa tem é a concepção exclusiva do ato de rezar, adoração, glorificar e louvar. E achar que a adoração do católico é ficar diante de Jesus sacramentado em oração. Isso é também, só que essa adoração diante de Jesus sacramentado, ela é expressão da máxima adoração, que é o santo sacrifício. Então, desde o sinal da cruz da Santa Missa até o Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe, nós estamos no maior ato supremo de adoração, que é o santo sacrifício. Mas quando eu corrompo o conceito da Santa Missa, transformando ele em simplesmente uma reunião dos fiéis, então já o conceito de adoração se perde. Então, isso é muito importante. Para mim, hoje, o maior desafio é justamente esse. Conseguir encontrar um caminho de comunhão com tantas expressões diversas do que é ser cristão hoje. E eu não estou aqui querendo colocá-las em contradição. Não. Porque todas elas têm um pouco de católico aí, se não tivesse, né? Mas como de fato encontrar um caminho equilibrado, maduro e profundamente católico, num mundo que hoje nos oferece assim um menu absurdo de tantas opções. Eu tiro 2 pontos disso que o senhor falou, um é da comunhão e o outro é justamente sobre essa questão da adoração, né? O padre Zé Eduardo falou muito bem no podcast, ali no debate que ele teve, sobre justamente por isso que muitas igrejas protestantes caem em cima de nós católicos,
né, de falar que a gente adora imagens. Porque a área, o formato que eles enxergam a adoração não é a forma que a gente enxerga. Exato. Então, para eles, o que a gente faz com o santo é uma adoração. Exato. Não, né? É a própria diferenciação entre adoração e veneração. Você tem as diversas latrias, né? Não é claro. Então, nem para os católicos às vezes isso é claro. Exatamente. Então, e o outro ponto é sobre a comunhão, né, padre? O senhor puder até explicar sobre isso. O senhor falou sobre a falta de comunhão até dentro da Igreja Católica. E daí muitos vão dizer, não, mas a Igreja Católica aí, né? Alguém vai comentar aí. A Igreja Católica, ela é una, santa, católica, apostólica. E daí, quando eu tô fora da comunhão, quando eu não tô, eu pequei, a Igreja deixa de ser santa, perde a comunhão. Como é isso, né? Porque, pô, se ela é santa, eu não sou santo, como eu faço parte dessa igreja? Essa é aquela história que a gente diz, né? A igreja é santa. A igreja é santa. E a igreja é una. Una. Todo o resto da participação da igreja parte da minha atitude em relação a ela, e não ao contrário. Não, exatamente. Quer dizer, a ação da igreja enquanto igreja, ela me atinge diretamente. Agora, a minha ação particular, ela não atinge toda a igreja. Eu não tenho poder de mudar como se diz, os atributos da igreja. Ela permanece santa apesar dos pecados de seus membros. Ela permanece una, apesar das diversas divisões que nós causamos. A igreja não deixa de ser santa, é a gente que perde essa, né, comunhão com a que santidade da igreja. Então, eu me confessar, eu estou em comunhão com a igreja. Eu pequei, eu que estou saindo dessa comunhão, não a igreja que deixa de ser santa. O que ela faz me atinge diretamente, mas o que eu faço não tem poder de atingi-la diretamente. Senão ela deixa de ser a igreja. Padre, eu acho que o senhor precisa de um café. Então acho. chegou o café. Enquanto o padre serve o café, enquanto o padre serve o cafezinho, padre, eu quero explicar aqui no podcast também nós temos alguns quadros muito especiais, né? Dentre eles é o que nós vamos falar agora, que é o Intrépido da Semana, né? Toda semana, todo episódio, nós vamos apresentar a vida de um santo, falar sobre a vida de um santo que diz respeito também a esse processo, o assunto do podcast nessa semana. Ficou bem bom. Eu queria uma água. Eu vou querer. Vai ter o Intrépido da Semana. Sim. Tá. E hoje, né, nós queremos, então, falar... Alcança para ele achar aqui, por favor. Desculpa. Nós queremos falar sobre o nosso baluarte, que é São João Paulo II, que nós estamos elegendo como não só o padroeiro, o baluarte dessa obra, dessa serviço da obra, mas também como intérprete dessa semana, porque nós somos da geração São João Paulo II, né? Sim, a geração Z... A geração, a Gen Z, Ben 16. quem veio depois, né? Nós que crescemos, né, na geração São João Paulo II. Eu te chamei de novo, tu tem que agradecer. Não, entendi. Mas tu me ofendeu também, né? Enfim, se hoje a gente tem uma abertura aos meios de comunicação, se hoje a igreja ela é comunicador por excelência, católica no sentido de universal, de chegar aos confins do mundo, deve-se ao exemplo desse homem, né, que além daquilo que deixou por escrito, também nos ensinou através da sua vida, do seu testemunho, né? E é por isso que nós o elegemos, então, o baluarte dessa iniciativa. Ele foi um grande comunicador, né? São João Paulo II, ele revolucionou a comunicação da igreja, você notou isso? Porque São João Paulo II, ele tinha capacidade de comunicar sem falar nada. Vocês notaram isso? Ele conseguia comunicar sem dizer nada. A sua expressão, a sua postura corporal, tudo comunicava em São João Paulo II. Isso é que era bonito, né? Como doutorando, né, pesquisador de linguagem, a linguagem simbólica na vida de São João Paulo II é absurda. Sim. Porque ele era um grande comunicador, ele falava sem dizer, não dizer a palavra certa, ele comunicava sem dizer uma palavra. Então, vocês escolheram o cara certo, com certeza. Acho que um dos grandes motivos disso, além dessa influência dele, assim, é a vida dele, né? Aquilo que se espelhou através do seu modo de viver, né? Não é possível lembrar dele sem falar dos gestos, nessa linguagem simbólica dos seus gestos, né? Ele chegava aos países e antes de dizer qualquer palavra se abaixava e beijava o chão daquele país. Aquilo que comunicava algo, né? Comunicava muito. Entende? Demais. Muito. Isso é muito interessante em São João Paulo. Vocês escolheram o padroeiro certo. E teve momentos que ele precisou falar.
E quando abriu a boca, ele foi assertivo, né? Aquela chamada de atenção naquele padre, né? Naquela ocasião, pesquisem, tá? Quando mandou os jovens se calarem, quando esteve na Venezuela, se não me falha, no Panamá, os jovens estavam gritando algumas frases umas frases prontas que na época eram em voga, ele mandou silenciar. Abrir o coração para Cristo, spalancate, significa escancarar o coração para Cristo, né? Então, uma grande inspiração, tem com certeza. uma grande honra para nós, né? Sermos a geração São João Paulo II, uma grande honra. Podemos ter visto ele, né? E a gente vê isso muito no senhor também, né? De dizer que o Totus Tuus tem algo de São João Paulo II e tem algo no senhor também, né? Tem. Ele inspirou, com absoluta certeza, o meu Totus Maria, né? Totus Maria. Todo de Maria. E inspirou muito do próprio sacerdócio, né? Sim. Poder dizer que entrou no seminário no tempo de São João Paulo II, foi ordenado no tempo de Bento XVI. Para mim são dois grandes sinais da presença de Deus e que se comunicavam de modos completamente diferentes, né? Francisco depois ainda de uma maneira ainda diferente, cada um comunicou de uma forma. E todos muito eloquentes, assim, todos muito expressivos. Exato, de uma maneira muito particular, né? E agora temos o leão, né? O leão. O leão, né? Que ruja o leão e que a terra estremeça. E que ele consiga essa grande missão de trazer a comunhão. Porque esse é um desafio para toda a igreja. Ele percebeu, você já notou que Ele já chegou, já. ele tem falado sobre isso. Ele Ele tem falado sobre isso. Então não é uma coisa que somente, assim, não é uma perspectiva muito pessoal. E eu não estou adotando simplesmente algo que vi. É algo que eu concordo plenamente e que vejo plenamente. Hoje o maior desafio de todos nós católicos é a comunhão, a unidade. De esforços, de santidade, de vida. E sozinhos a gente não consegue. E eu penso assim que São João Paulo II ele é uma virada de página. A igreja é uma até João Paulo II e a partir de João Paulo II começa outra. Nova fase da história da igreja. Da história da igreja. Eu acredito que Bento XVI inaugura um período de profundo combate, né? Com o mundo, não com o mundo no sentido de contra, mas no mundo, né? Bento XVI ele alcança aí ele encontra uma Europa totalmente diferente de João Paulo II, né? E aí eu acredito que ali começa um tempo, um desafio novo. Né? Então João Paulo II para mim é um grande o cara que ajudou aí na queda do Muro de Berlim, a cortina de ferro, né? O grande articulador. Ele acabou com o comunismo na Polônia. No leste europeu, né? Boa parte do leste europeu, não só na Polônia, né? Então um homem que viveu a Segunda Guerra, viveu o comunismo, sabia do que estava falando. E que para mim foi uma grande virada de página. Então, Bento XVI inaugura uma outra parte da história da igreja. Então, é um divisor de águas, com certeza. E aí é muito, muito importante ressaltar sobre como o Espírito Santo conduz a igreja. Porque ele coloca papas necessários para determinados tempos. E todos os papas tinham características para aquele tempo que... Na realidade, o Espírito Santo vem em auxílio da igreja. Né? A gente não pode dizer que é o Espírito Santo que escolhe o Papa. Isso. Não. Mas o Espírito Santo, ele vem em auxílio do Santo Padre. Se ele pede, né? E se a igreja clama por isso. Graça de Estado, né? É uma graça de Estado. Mas nós temos que assumir a responsabilidade. Quem escolhe o Papa somos nós, os cardeais. Eles escolhem o Papa. O Espírito Santo vem em seu auxílio. Porque não é que eu estou querendo te corrigir, mas é sempre bom deixar isso bem claro, para a gente não correr o risco de pensarem que é uma coisa que simplesmente, sei lá, tá lá os cardeais ali reunidos, abre o céu, desce uma luz em cima do cara. Não. O Espírito Santo vem em auxílio do Santo Padre, não é ele quem escolhe, né? Quem escolhe somos nós. No caso, a igreja, né? Sim. Os que escolhe o Papa lá. Não, imagina, pega um Adriano aí, um Alexandre VI, um Júlio II. Os 7 Clementes. Mais de 7 Clementes. É complicado dizer que foi o Espírito Santo, né, que escolheu. Então acertamos, padre. Eu acredito que sim, se é pelo fundador, vocês têm a bênção, com certeza. Padre, a nossa conversa está muito boa, mas eu preciso dar o passo seguinte, que é o outro quadro que eu estou muito ansioso para que funcione. Nós temos no nosso podcast o Fala na Lata. Quero entregar uma lata para o senhor, uma lata fica aí para nós. Eles inventam, cara. O Fala na Lata é um momento em que o senhor pode
mandar um recado, cantar uma música, não, tô brincando. O senhor pode falar uma coisa que o senhor viveu, o senhor pode dizer algo que está na sua cabeça, o senhor precisa falar de alguma forma, o senhor quer dar a frase de um santo, o senhor quer reclamar de alguma coisa, esse é o teu momento, entendeu? É o momento que você pode, seja criativo. Falar na lata algo de bom, de ruim, de muito, muito bom, ou algo que o senhor queira, né, expressar nesse momento. Falar na lata. Falar o que quiser, mas aí eu tenho... Eu posso começar? Que daí eu ia dizer, você precisa me ensinar como fazer, né? Então... Falar na lata é esse momento em que nós vamos falar o que está na nossa cabeça. Assim. Depois que ficar aqui dentro, a gente fecha. Depois que a gente fala, a gente pode comentar. Tá? A gente pode comentar, então. Ok. No Falar na Lata, eu quero hoje falar na lata que essa questão que o senhor falou da falta de comunhão na igreja, a gente está percebendo muito ultimamente por causa dessa polarização, né? Então o senhor adiantou esse assunto agora há pouco, mas eu queria falar na lata que é muito, um contra-testemunho muito grande, né? O cristão que não vive a unidade, né? E se roga ainda o direito de saber mais do que a igreja, de saber mais do que o Papa, de criticar o catecismo, não vou tocar esse assunto, mas enfim, eu acho que eu quero falar na lata justamente esse contra-testemunho que muitos cristãos dão, né, ao quererem ser mais católicos que a igreja. Eu posso seguir na mesma linha? Claro. Tu provocou, né? Eu vou falar na lata aqui. Um antitestemunho tão grave quanto aquele católico que se coloca acima da igreja para julgá-la é aquele cristão que substitui o seu Senhor, o seu Deus, a sua igreja, por um político. Isto para mim é o fim. Quando eu vejo nitidamente a corrupção, o erro, a maldade acontecendo, mas por uma idolatria pessoal, eu finjo que está tudo bem. Tu entende? Uhum. Porque se a situação na igreja hoje é um desafio, a situação do nosso país hoje é um desafio tanto quanto. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na lata, porque hoje em dia tem gente sendo processada com inquérito sigiloso sem ninguém ter acesso aos autos, nem saber por que está sendo processado. Então, num país onde existe a insegurança jurídica do jeito que está, a culpa da política que existe, o maior antitestemunho é um cara que se diz católico e fica defendendo gente corrupta. É o que eu penso. Meu Deus. Ó, o meu Fala na Lata vai para pro povo aí que se diz católico não praticante. Então, essa é uma frase Não muito... existe católico não praticante. Não existe católico. É uma não coisa ou é ou não é. É a mesma coisa do rico sem dinheiro, né? Eu sou milionário, mas eu não tenho dinheiro. Eu sou transmilionário. Já ouviu falar nisso? Eu sou transmilionário. Eu não tenho dinheiro, mas eu me sinto como se tivesse. Ou eu sou católico em parte. Eu concordo com isso, mas não concordo. A igreja é um mercado. É, tipo assim, eu concordo com isso, Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Então esse foi o nosso quadro Fala na Lata. Vou deixar aqui para a gente não ser preso. Agora, padre, para encerrar esse episódio, a gente quer, né, trazer para nossa audiência propostas assim, chamada Pop com Propósito. Pop com Propósito seriam indicações de livros, de vídeos, de filmes, de séries, de sites, de páginas de redes sociais, de canais no YouTube que possam colaborar nessa busca da santidade, às vezes até de conteúdos que não são propriamente da Igreja Católica, mas que possuem propósito, né? O Pop com Propósito é entender o que São João Paulo falava da semina verbi, né? Das sementes do verbo semeadas no mundo, na cultura, fora, né? Do nosso contexto, né? Bom, eu tenho uma indicação para dar. Para você que é da geração do Gabriel, que é jovem, eu aconselho a descobrir ou redescobrir, tá, a literatura clássica, a literatura, aquilo que de fato trouxe aí os fundamentos da civilização ocidental. Porque é o seguinte, cara, um cara que tá tentando, que olha para a situação hoje, padre, mas nunca leu George Orwell, 1984, ou A Revolução dos Bichos, ele não sabe o que está acontecendo. Então fica uma dica. O senhor sabe que eu li A Revolução dos Bichos no ensino médio e eu não entendi nada.
Acredito. Hoje faz E sentido. hoje faz muito sentido. Não, e eu tô Cara, eu dando deveria só- ler de e eu tô novo com dando outra só- cabeça, eu com outra só tô- maturidade, Eu mas... só tô dando um exemplo. Sim, sim, sim. Quer dizer, procura um clássico para você ler, tu entende? Procura um George Orwell, procura sei lá, até um Dilubac. Você pode encontrar aí alguma coisa aqui que seja interessante, né? Eu acho que até literatura enquanto cultura mesmo, assim, porque a base favor, cultural por favor. tem diminuído muito, né? Justo. Então, assim, muita informação não é sinônimo de formação. Informação não é sinônimo de formação. O desenvolvimento da personalidade da pessoa e a maturidade, ela não é só um carregar de informação à pessoa, mas é ajudá-la a desenvolver a maneira como ela pensa, a discernir o que sente, para direcionar o que quer. Tá? Então, a pessoa madura é isso. Ela desenvolve o seu pensamento para discernir aquilo que sente e direcionar o que quer. Se ela não souber fazer esses 3 movimentos dentro da sua existência, ela vai continuar imatura. Né? E hoje é muito difícil. Hoje eu chuto aí boa parte da população no nosso país como criança de 8 anos que não consegue identificar o que sente, que dirá direcionar a vontade. Né? É complicado, é sério, muito complicado. Você tentar ajudar as pessoas a desenvolver sua maturidade. Aqui eu não estou querendo me colocar acima de alguém, olhando, não, é contrafacta no argumentação, tá aí. As pessoas não conseguem identificar o que sentem. Quem se sentiu ofendido é porque já entendeu, pronto. né? Pessoaliza tudo. Depois, né, nos próximos capítulos desse podcast, certamente vocês vão ter pessoas que vão ajudar nesse assunto. Sim. Mas, assim, o grande desafio hoje é justamente desenvolver a maturidade, desenvolver sadiamente sua personalidade. Porque estamos, assim, num momento difícil. Mas é um momento de santos. Né? Quando você olha para o horizonte e você vê problemas, quando você olha para o horizonte e você vê desafios, perseguições, crises, não interessa. Tá? O imaturo fica com medo, nega essa realidade, busca justificativas para fugir, enfim, foge dessa realidade. O maduro, ele olha para essa realidade e diz, é tempo de ser santo. Ah, porque olha só, o Trump fez esse taxo, né? Tarifaço. O Trump fez esse tarifaço, o Congresso tá assim, o Senado tá assado, a situação do país tá difícil, né? Você tem 2 formas de olhar para isso. Ou é um problema do qual eu nego e fujo, ou é um tempo de ser santo. Aquilo que a gente... Quando você olha para o horizonte e você vê um tempo ruim se aproximando, o imaturo foge da realidade, inventa desculpa para aceita. O maduro, a pessoa madura, vai olhar e vai dizer, é um tempo oportuno para ser santo. Por isso que eu dei esse exemplo. Né? Tarifaço, crise econômica, crise política. Eu posso olhar para isso como uma oportunidade de fuga, enfim, né? Medo. Ou eu posso olhar isso como uma oportunidade de ser santo. Os grandes santos na igreja surgiram nos piores momentos da história. Então, se nós estamos passando por um momento difícil na história, é o momento de ser santo. Entendeu? Então, o padre trouxe aí uma opção de leitura, né, do Papo com Propósito. Eu queria trazer uma opção para assistir, da Brasil Paralelo. Eu ia trazer a Oficina do Diabo, tá bem alta, né? Mas eu lembrei de outra coisa quando o senhor começou a falar. Aquele que o senhor me passou esses dias. Lá na praia a gente estava assistindo, da arte. Ah, sim. Como é que é o nome? A Crise da Beleza, se não me engano. É a Crise da Beleza? Eu posso ler pra você, mas aquele sobre mas a enfim, arte. o que é essa... É uma minissérie, basicamente. Tem 4, 5 episódios? Série documental. 3 episódios. Uma série e fala documental. sobre essa perda da arte. Da arte no cotidiano. E a gente entende que a arte ela não é algo relativo. Sim. Né? Não é algo abstrato, literalmente. Ela tem um sentido por trás da arte, do que é belo, do belo. Ah, beleza. Não é a perda do belo o nome? Já vou conferir pra você. É algo assim. Quem não assina Brasil Paralelo, fica uma dica aí. É muito bom, assim. E bom, eu ia trazer a Oficina do Diabo, mas eu trouxe porque o padre justamente falou sobre essa questão. E eu acho que é muito interessante para os dias de hoje, principalmente quem tá vendo tudo que o nosso país, principalmente, está passando, assistir algo que recupera, não é a palavra, mas relembra ou traz de volta o significado, o real significado do que é belo. Eu acho que é muito importante para a gente entender realmente quem está certo e quem está errado, como
né? O fim da beleza. O fim da beleza, né? Isso daí, exatamente. É ótimo, principalmente, ó, eu vou dizer principalmente pra você que é músico, que é artista. 3 episódios, e são bem dinâmicos, são muito bem produzidos. Então, fica a dica. Muito bom. O fim da beleza. Muito bem. Eu queria indicar nesse Pop com propósito para aqueles que estão começando a sua caminhada de conversão, para realmente se encontrar com Jesus, porque tudo isso parte de um encontro pessoal com Jesus. A série do The Chosen, que é muito bem produzida, que é, de fato, cada episódio é um retiro. Eu choro em todos, é incrível, eu choro em todos. E agora saiu a 4ª temporada, então, na ocasião da gravação. É muito importante deixar um recadinho para quem está nos assistindo. The Chosen não é documentário, tá? Não tem... Assiste como católico, tá? Como é que um católico assiste isso? Sabendo que existe a interpretação artística daquele que... Tem uma liberdade poética e tudo isso. Poética. Não é um documentário que vai dizer ipsis literis como é que aconteceu. É para melhorar a tua relação com o Nosso Senhor, não para descrever como foi, não é um documentário histórico. Exatamente. Né? É baseado, né? Só para deixar claro. E faz muito bem. Até Certeza. naquilo que interpreta muito bem. Então aqui meu papo com propósito é a série The Chosen. Você vai ter um encontro com Jesus através dessa produção cultural que é muito boa. É isso, Gabriel. É isso daí. Esse foi o nosso primeiro episódio do Intrépidos, né, Padre? Exatamente. E foi muito bom estar com o Padre Felipe, né? Nosso pai fundador. Eu acho que vale muito a pena a gente ter trazido ele no primeiro episódio, né, Padre? Porque vai dar todo o sentido aí pros próximos e tal. E lá no início o Padre falava ali sobre algumas virtudes essenciais e a intrepidez, ela, nos tempos atuais principalmente, e nos tempos que estão por vir, né? A gente vai precisar ser muito intrépido, né, Padre? Padre, muito obrigado. Que Deus abençoe. Continue usando o Senhor para ser não só o pai destas almas, mas de muitas outras e ser um instrumento da presença de Deus neste mundo. Né? Conte conosco com a nossa oração, com a oração da nossa audiência. Muito obrigado, que Deus lhe pague. E a você que acompanhou-nos até aqui, eu posso dizer que o próximo episódio vai ser, de fato, uma grande cura, né? E a gente já vai adiantar um pouquinho do assunto do próximo episódio, é cuidar-se para cuidar do outro, né? Num momento da sociedade em que nós precisamos ainda mais de cuidados, né, Gabriel? Exatamente. E antes da gente encerrar, Padre, eu queria então que todos nós olhássemos para a câmera e disséssemos aquela famosa frase, sabe? A frase. Vamos lá? 1, 2. É só a palavra. A palavra, que é uma frase quase, né? Eu tenho que dizer também? Sim. Tá. Sim. Vou tentar. 1, 2, 3. Intrépidos!